Existem vários gêneros na literatura, né? Tem terror, aventura, ação, drama, suspense, policial, thriller, fantasia, alta fantasia, baixa fantasia. Gênero pra caramba, né? Tem livro técnico, livro científico, livro de informática, de direito. Gênero tem pra caramba. Mas qual que é o gênero da Bíblia? Para eu pensar nisso? A Bíblia, se eu, na minha humilde opinião, pudesse falar alguma coisa sobre isso, a Bíblia para mim é um livro de amor. Ela conta uma história de um Deus que cria por amor, porque Deus não tinha necessidade nenhuma de criar. Deus, por ser Deus, não tem falta de nada, não sente necessidade de nada, mas por seu caráter ser amor, Ele dá, Ele se dá. Deus compartilha conosco atributos que comunicam o seu caráter. E Ele nos ama de tal forma que, sabendo que nós o abandonaríamos, o trairíamos, ou pelo menos cairíamos na tentação do conhecimento do bem e do mal, e pegaríamos aquele fruto e comeríamos, né, na figura de Adão e Eva, mesmo assim Ele já havia, por amor, providenciado o resgate, o sacrifício do Cordeiro. E essa é uma história de amor que chega até nós. É uma história de criação, queda, redenção. E essa linha percorre todo o Antigo Testamento e chega no Novo Testamento. E por falar em Novo Testamento, é muito interessante que o Pentateuco, ele não fica enclausurado em si mesmo. Ele é como se fosse uma pedra jogada num lago, que começa a fazer ondas e ondas e ondas, que chegam nas margens. E elas chegam até nós, e chegaram no Novo Testamento. Existem alguns ecos do Antigo Testamento, principalmente do Pentateuco, no Novo Testamento. Eu queria conversar com vocês sobre alguns. O primeiro e o mais claro, Gênesis 1 e João 1. O que Gênesis 1 fala? No princípio Deus criou os céus e terra. O que João 1 fala? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e tudo que foi feito por meio dele. Ora, João, quando está escrevendo o seu evangelho, e ele é um evangelho sui generis, né? Ele não é sinótico como Mateus, Marcos e Lucas, ele é único, ele tem uma característica própria, ele começa de uma forma totalmente diferente de qualquer outro escrito do Novo Testamento. Por quê? Porque ele está apontando para a criação, apontando para Gênesis 1. Ele está resgatando um conceito que era presente no helenismo de séculos anteriores, de arché, que é o princípio, né? O arché. Ele os filósofos pré-socráticos queriam encontrar o arché, o princípio, em vários pontos, né? Então, Tales de Mileto, né, considerado o primeiro filósofo, ele vai colocar o arché na água. O Anaximandro e Anaxágoras vão colocar no fogo ou no vento, né? Então, alguns elementos da criação eles consideram como elementos primordiais, elementos de início, de arché, ou no termo hebraico, de breshit, de princípio. Mas João, ele olha para Jesus Cristo, o Verbo encarnado, e identifica que no princípio ele estava lá, e tudo que foi feito por meio dele. Quando Deus diz, raiá, ou seja, haja luz, haja separação do firmamento, Jesus está ali. E ele identifica que esse Verbo divino que estava lá, foi traduzido em forma de carne, e agora está aqui conosco. Então, esse é um eco do Antigo Testamento, do Pentateuco, no Novo. Um outro muito legal é Gênesis 3. Gênesis 3 narra a respeito da queda do homem. Fala lá a respeito da tentação que o homem sofreu e que acabou caindo, né? Eva e Adão acabaram caindo e se tornaram condenáveis, né? E segundo o apóstolo Paulo, o pecado entrou por um homem e passou a todos os outros, né? Existe uma promessa em Gênesis 3, verso 15. Essa promessa é que a semente da mulher, uma descendência da mulher, haveria de pisotear, esmagar a cabeça da serpente.
né? Haveria conflito entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, a semente de uma e a semente da outra. Mas a descendência da mulher, a semente de Eva, pisaria a cabeça da serpente. E é muito interessante que Mateus capítulo 1, do verso 1 até o 18, ele vai começar uma sequência de genealogias. E genealogias a Bíblia tem bastante, né? Livro de Crônicas, Mateus, Lucas, Gênesis, né? Tem muitas genealogias. E a gente fica assim, poxa, que chato, né? Existem algumas pessoas que, na hora das suas leituras anuais da Bíblia, nos seus planos anuais, pulam as leis do Levítico, pulam as genealogias, pulam algumas narrativas no deserto, pulam alguns textos proféticos que talvez não comunicam tanto conosco. Então, mas eu gostaria de pedir, não pule, aprofunde-se. Por que que existe uma necessidade de genealogia? A genealogia de Cristo aponta uma coisa interessante. Mateus diz que Jesus é filho de Adão, Abraão e Davi. Sendo filho de Adão, descendência de Eva, ele é o cumprimento da promessa de que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. Sendo filho de Abraão, a gente vai ver isso na próxima aula, ele é a descendência de Abraão que abençoaria todas as famílias da terra. E sendo descendência de Davi, ele é o rei, o Messias prometido, que não se apartaria da casa de Davi, e ele reinaria para todo sempre. Então Jesus é rei, Jesus é bênção, Jesus é aquele que vence. E é por isso que é importante lermos genealogias. Bom, uma outra coisa legal também, Gênesis capítulo 11 tem um paralelo muito interessante com Atos 2. O que tem lá em Gênesis 11? O relato da Torre de Babel. A torre em Babel, na verdade, né, é construída uma cidade, nessa cidade existe toda uma necessidade de as pessoas construírem um nome para si mesmas. E Deus vê que elas estão unidas de tal forma que se colocarem uma coisa em seus corações, dificilmente essa coisa não irá para frente. Então, eles querem construir uma torre. Segundo eles, se houver uma destruição, eles não seriam... não chegaria até eles, né? Então a gente vai vendo que Deus faz algo com essas pessoas nesta torre. Deus confunde as línguas, traz ali uma multiplicidade de idiomas, e as pessoas não se compreendem mais e se espalham. Bom, Atos capítulo 2 conta uma história interessante. Narra o dia em que os apóstolos estavam reunidos, e o Espírito Santo desce sobre eles, como línguas repartidas de fogo, com um barulho de um vento impetuoso que invade aquela casa, e eles começam a falar em novas línguas, em novos idiomas, porque as pessoas que estão ao seu redor, e cada um é de uma nacionalidade diferente, existe persa, grego, judeu, existe macedônio, eleata, tem vários e vários tipos de nacionalidades ali representadas e idiomas representados. E neste milagre que ocorre, as pessoas ouvem a mensagem que está sendo pregada na sua própria língua, no seu próprio idioma. Ora, se lá em Babel existia um projeto, e esse projeto foi frustrado pelo próprio Deus, de uma forma que as pessoas não se entendiam mais, agora existe um novo projeto, feito pelo próprio Deus, iniciado por Ele, pelo Espírito Santo, em que as pessoas têm uma convergência da mensagem, até o ponto que o Evangelho é compreensível a todos os povos, todas as línguas, todas as tribos e nações. Isso se cumpre também lá no Apocalipse, na visão da igreja triunfante, né, de pessoas de todas as nacionalidades. Então, de uma forma, Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes, cumpre e resolve o problema criado ali em Gênesis 11. Uma outra coisa interessante também em Gênesis é o capítulo 22,
que vai falar sobre Moriá, o Monte Moriá, que foi palco do quase sacrifício, ou pelo menos da tentativa de sacrifício de Abraão em relação ao seu filho Isaque. Abraão leva o seu filho Isaque para o Monte Moriá, ia sacrificá-lo e o anjo o impede. E Deus providencia um cordeiro para que seja sacrificado em seu lugar. Mateus capítulo 27 conta a história de que quando Jesus chega até Gólgota, ele ali é sacrificado. O Cordeiro de Deus, que foi identificado por João Batista, que tira o pecado do mundo, ele é sacrificado no monte. Deus leva, assim como Abraão levou o cutelo e a lenha, e Isaac leva a lenha nas suas costas, Jesus também leva o madeiro em suas costas. E, segundo Isaías 53, o pai agradou o moê-lo. Então, o sacrifício foi feito. Assim, Abraão estava disposto a sacrificar seu próprio filho, mas não foi necessário pela graça. Deus Pai estava disposto a sacrificar seu próprio filho e sacrificou pela graça, para nos abençoar. São ecos que estão presentes no Pentateuco e chegam até o Novo Testamento. Um outro legal está em Êxodo capítulo 1 e 2 e Mateus capítulo 2. Ora, Êxodo 1 e 2 conta a história de que o povo de Israel estava se multiplicando e estava com problema. O faraó encontrou nisso um problema e mandou sacrificar, mandou matar todos os meninos que nascessem, né? E aí as parteiras não obedecem, enganam o faraó e etc. Mas existe toda uma relação entre um bebê, o Egito e um sacrifício encomendado por um líder terreno. Mateus capítulo 2 conta uma história que envolve um líder terreno que manda matar um bebê ou bebês, e da idade de 2 anos para baixo, bebês também, e existe de alguma outra forma o Egito envolvido também. Se a matança foi feita no Egito, a matança foi impedida através da fuga para o Egito. Existe um tipo de paralelismo que é muito bonito e se cumpre, né? São ecos que ressoam no Novo Testamento. Os outros livros do Pentateuco também existem, mostram relações entre cumprimentos, os outros livros também apresentam relações entre eventos que ocorrem e cumprimentos no Novo Testamento. Um exemplo muito legal está em Êxodo 14. Quem tem lá em Êxodo 14? A travessia do Mar Vermelho, Faraó vai atravessar também com seus carros e o mar se fecha, Faraó se afoga. Ora, todo o exército, né, toda a legião, o exército egípcio se afoga também. Ora, Marcos capítulo 5 conta uma história de uma outra perspectiva. Jesus ele encontra o endemoniado gadareno e conversa com ele, né? E ele diz, ou em seu nome é dito que meu nome é Legião, porque somos muitos. Então Jesus expulsa o demônio, a legião pede para que seja movida para uma vara de porcos e os porcos se lançam no mar. Ora, vocês perceberam alguma semelhança aqui? Em primeiro lugar, legião é o nome que ele se identifica, porque somos muitos, mas naquele contexto, naquele período, legião era um nome dado a um destacamento de uma quantidade X de soldados romanos. E Roma era o império vigente na época. E naquele momento, eles vão para os porcos se atiram na água. Então, de alguma forma, uma representação do império que oprime Israel é derrotada ou é aniquilada no mar. Assim como uma representação de um império que oprimia Israel 1.500 anos antes, lá no Egito, também é derrotada e aniquilada no mar. E ali Moisés se põe como o libertador do Egito, né? Claro, o libertador do povo de Israel do Egito. E Deus mostra também qual que é a missão e o papel de Jesus Cristo.
Ele é o libertador perene, o libertador espiritual. E Moisés, ele conseguiu uma retirada de um povo das garras de um império opressor, mas um império terreno. E Jesus é aquele que, através do seu poder, nos livra da opressão de um império das trevas, de um império espiritual. E nós fomos trazidos das trevas para a luz. Levítico também tem uma coisa interessante. No capítulo 16, tem toda uma construção a respeito do Yom Kippur, né, do dia da expiação, do sacrifício do cordeiro e do bode, enfim, tem do cordeiro, né, o bode ele é levado para o deserto. O cordeiro que é sacrificado em Levítico 16, ele precisa ser perfeito, ele não pode ter mancha, ele é um cordeiro perfeito, sem defeito algum, e ele é sacrificado para a expiação do pecado do povo. E João capítulo 1, João Batista, ele olha para Jesus e fala, João ele descreve Jesus, João apóstolo, descreve Jesus como o Cordeiro de Deus, como aquele que se encarna e ele é o próprio Cordeiro de Deus. Então, o Cordeiro que é sacrificado em favor da nação de Israel, uma vez por ano, em Levítico 16, Jesus mostra que ele também é um Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como João Batista vai dizer também. Levítico 19 é um outro eco em Mateus 22. Por quê? Porque é em Levítico 19 que a gente encontra o dito, ame o seu próximo como a ti mesmo. Algumas pessoas acham que isso é uma inovação do Novo Testamento, uma revelação que Jesus trouxe, mas não. Jesus ele diz que a lei tem 2 mandamentos importantíssimos, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, força e entendimento, e o segundo, semelhante a este, é amar o teu próximo como a ti mesmo, em Mateus 22. Jesus resgata esse texto que está em Levítico 19, no Pentateuco. A gente vai encontrar também Números capítulo 16, com a rebelião de Corá e seus seguidores. Judas, o apóstolo Judas vai escrever essa carta e vai, no seu único capítulo, vai mencionar lá a rebelião, né, as pessoas que pagaram pela rebelião de Corá. Em Números 22 também vai narrar sobre a história de Balaão, um profeta que acabou encontrando com Deus, um feiticeiro que acabou se encontrando com Deus e não conseguiu amaldiçoar o povo. O apóstolo Pedro, quando escreve sua carta, no capítulo 2, também vai citar o caso de Balaão. Balaão também aparece em Apocalipse em uma das orientações e das broncas que Jesus dá em uma das igrejas. Bom, por último eu quis deixar o Deuteronômio capítulo 6, que vai falar a respeito do Shema, né, do ouça Israel, né, para você atar na fronte e na destra a lei do Senhor, e ensinar para as crianças de dia e de noite, caminhando com elas, a necessidade de se passar para as próximas gerações a lei do Senhor e amar a lei do Senhor. Lá em Apocalipse 13, quando a gente fala sobre sinal da besta, sobre marca na mão e na testa, essa linguagem, ela vem daqui. Êxodo capítulo 13, Deuteronômio capítulo 6, tem essas figuras de marca na mão e na testa, ou seja, a mão, aquilo que a gente faz, a mão, a destra, né, a mão forte, que é responsável pelas ações e atitudes que temos na nossa vida, no nosso cotidiano, e a fronte, né, que representa aqui os nossos pensamentos. Então é necessário haver uma coerência entre aquilo que se pensa e aquilo que se faz. E isso tem que estar alinhado ao reino de Deus, à palavra de Deus, à lei do Senhor. E a marca da besta está associada à mão e à testa novamente, porque são ações e pensamentos que estão alinhados ao reino do anticristo, ao reino da besta, a tudo aquilo que é contrário a Deus.